Bem, quero só dizer da minha alegria de ter aqui no auditório a minha filha Shalom, que acabou de chegar. Obrigada. Eu, quando, há mais ou menos um mês atrás, aquele seminário lá do Fumbil, foi um mês, né? Um pouco mais de um mês, quando foi feito o ensaio de que o deputado Aldo iria apresentar o seu relatório, eu já naquela época fiz um chamamento aos pré-candidatos que se pronunciassem assim que o relatório saísse. No dia que o relatório saiu, eu dei uma entrevista coletiva fazendo o mesmo chamamento. E até agora o silêncio tem sido sepulcral. E em torno do que estão silenciando os dois candidatos, né? O candidato do PSDB e a candidata do PT, com toda essa, enfim, base de apoio, inclusive o deputado Aldo, que fez o relatório, não é? Que o André já mencionou. Estão silenciando a perdoar 40 milhões de hectares que foram destruídos ilegalmente até 2008. Estão silenciando em relação a alterar a lei dos crimes ambientais, a interferir, não é, em toda a conquista infraconstitucional dos últimos 20 anos, sob a alegação de que o artigo 225 da Constituição Federal é fruto de interesses escusos de estrangeiros e de ONGs alienígenas. O artigo 225 da Constituição Federal diz o quê? Diz que é um direito de todo cidadão brasileiro um ambiente saudável. Isso é o que diz o artigo 225 da Constituição Federal. Isso é uma imposição alienígena de ONGs e de interesses escusos de estrangeiros? Ou isso é uma vontade nossa de que tenhamos um ambiente saudável para a nossa geração e as futuras gerações? Esse é o argumento que está sendo utilizado para acabar com o Código Florestal. Uma outra coisa que está sendo feita e que estão silenciando é quanto à revogação do artigo 1º do Código Florestal. O que diz o artigo 1º do Código Florestal? De que as florestas... Tudo bem, Raquel? As florestas, minha amiga Raquel, que trabalha no MEC, está aqui, ou trabalhava, não sei, trabalha, né? As florestas, elas são de interesse, por ser um bem público de todos os cidadãos brasileiros. As florestas não serão mais de interesse de vocês. Pode até ser interesse dos mais retrógrados ruralistas, mas não será mais dos brasileiros. E olhem que o Brasil tem 60% do seu território coberto de floresta. A maior parte dessa floresta está na floresta amazônica, que já foram destruídos 18%. A Mata Atlântica, que era 1.300.000 quilômetros quadrados, já só temos 7%. E, se formos para o Cerrado, já foram destruídos mais de 50%. E se formos para a Caatinga, em torno de quê? De 30, não sei quantos por cento. Então, estão silenciando diante de tudo isso. A minha posição é de que os candidatos se coloquem. Ninguém pode ser presidente do Brasil e ver um retrocesso como esse, só para citar alguns, e ficar em silêncio, quando o Brasil assumiu, lá em Copenhague, uma meta de redução de CO2 até 2020, onde 80% dessa meta é em função do desmatamento. Se isso prosperar, a meta já foi para o vinagre, podem ter certeza. E depois de terem repassado 67 milhões de área na Amazônia, que hoje está sendo regularizada por R$ 2,99 o hectare. Pasmem, é como se entrasse numa loja de R$ 1,99 e com R$ 2,99 você consegue 1 hectare de floresta, aonde você tem a maior biodiversidade do planeta, aonde você tem
Samaúma, Carapanaúba, Ambé, Cipó de Fogo, Tiririca, Esperaí, uma biodiversidade fantástica desconhecida, 1,99. Para quê? Para pesquisar? Para entender melhor a floresta? Para entender melhor essas riquezas? Não. Para derrubar e tocar fogo. Estão silenciando diante disso. Mas eu não quero ter um julgamento apressado, não. Eu estou fazendo um apelo sincero. Na política do quanto pior, melhor, né, para que eu fature sozinha, eu poderia achar que bom que eles não estão dizendo nada. Assim eu posso, não. Eu quero muito, sinceramente, que a ministra Dilma mobilize a sua base contra esse relatório. Que o governador Serra mobilize a sua base contra esse relatório. Porque eu já estou e vou conversar com todas as bases e principalmente com a sociedade brasileira, para que barre esse relatório. Senão nós vamos ter o maior retrocesso da política ambiental brasileira. O André vai querer fazer a réplica. Sim. Tempo de 1 minuto. Vamos tentar aí ficar dentro do tempo. Vamos nos esforçar. Eu escrevi um artigo que saiu hoje no Correio Brasiliense, que circulou entre vocês, exatamente a respeito desse assunto, porque, de fato, estamos quebrando o galho sobre o qual estamos todos sentados. Essa aqui é a verdade. Então, eu volto aqui a reforçar, não basta a gente querer o desenvolvimento sustentável, é preciso a gente ter o envolvimento sustentável. Então, é preciso que vocês se envolvam nesse processo e nos ajudem nesse embate no Congresso Nacional. Segunda-feira, às 14 horas, no Congresso Nacional, anexo 2, esse tema estará sendo votado, e se for necessário, a gente bota 2 ônibus aqui na frente para levar os estudantes para estarem presentes lá. Vamos fazer essa mobilização aqui na universidade, né? Tem o meu contato nesse artigo. Eu quero perguntar para a Marina e fazer uma proposta aqui, senadora. Um dos grandes desafios que a gente enfrentou no Ministério do Meio Ambiente foi que nós apertamos o torniquete, um dos motivos pelo qual o desmatamento caiu drasticamente, embora ainda esteja num patamar alto, né? Mas essa queda não é sustentável, digamos assim, no tempo, permanente. É possível que a qualquer momento a taxa de desmatamento, depois da crise, etc., ela volte a subir. Portanto, falta o quê? Canalizar investimentos para, de fato, modificar o desenvolvimento do país, da Amazônia, né? Canalizar investimentos na área do desenvolvimento florestal. E nós temos um Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, que recebe um Fundo Amazônia para doações de algumas dezenas ou centenas de milhões de dólares, mas investe bilhões de dólares em atividades, né, que concorrem com a predação, com o desenvolvimento insustentável. Então, a minha proposta é a seguinte: por que nós não podemos, e um banco que tem 140 bilhões de reais para investir ao ano no desenvolvimento do país, por que nós não criamos ou transformamos o BNDES no BNDES-A, o Banco Nacional de Desenvolvimento Socioambiental, que é para canalizar, de fato, mais do que os 2 bilhões de reais que esse ano foi divulgado para ações sustentáveis. Porque se você tiver 2 para ações sustentáveis e 138 para predação, não tem solução. Então, eu quero ouvir um pouco a opinião da senhora a esse respeito. De fato, temos um banco que tem, no desenvolvimento sustentável, claro que olhando para o presente, mas enxergando o futuro, o desenvolvimento do país. Canalizar as nossas energias, os nossos recursos, para, de fato, fazermos essa transição que a senhora defende.